Em um dos julgamentos mais longos da história da comarca de Rio do Sul, Isonir Venturi foi condenado pela morte da mulher Vanice. Somadas, as penas chegam a quase 26 anos de prisão. Foram quase 22 horas de julgamento. A sessão, que começou às 9h30 da manhã de ontem, se estendeu noite adentro e só terminou na manhã desta sexta-feira. Entre as testemunhas ouvidas estavam investigadores da polícia e a advogada de Vanice. Os réus Isonir e Isael Venturi também foram interrogados. A pedido da defesa, Isonir só respondeu aos questionamentos feitos pelos advogados. Já era noite quando o Ministério Público começou a se manifestar, expondo todos os detalhes da investigação. 2h30 depois, foi a vez dos advogados de defesa. Ainda houve réplica e tréplica nesse debate. Só por volta das 5h da manhã é que houve a pausa para a votação dos jurados. Quando a sentença foi lida, já eram quase 7h. Isonir Venturi, então marido de Vanice, foi condenado a 24 anos de prisão por homicídio, com as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe, que aumentaram a pena. Foi condenado ainda a 1 ano e 9 meses por ocultação de cadáver. Somadas, as penas chegam a quase 26 anos de prisão. Isonir foi condenado também ao pagamento de uma multa no valor de R$1 milhão a um dos filhos, menor de idade. Já Isael Venturi, irmão dele, que mora em Indaial, foi condenado a 1 ano e meio de prisão em regime semiaberto por ocultação de cadáver e poderá cumprir em liberdade. Para o Ministério Público, toda a investigação e as provas juntadas aos autos foram suficientes para convencer os jurados de que Isonir matou a esposa, apesar de o corpo não ter sido encontrado. A tese do Ministério Público foi integralmente acatada pelos jurados, de modo que pôde-se estabelecer um juízo de convicção plena a eles para votar pela condenação. Investigação bastante longa. Passou pela Polícia Civil, passou pelo GAECO, com diversas oitivas, diversas provas coletadas e conseguimos obter essa condenação. Os jurados entenderam todas as provas que foram colocadas e mesmo diante desse grande tempo de sessão, hoje agora são 7h da manhã, quando se encerra, conseguimos vencer o cansaço e obter a justiça mais uma vez. Segundo a investigação, Isonir matou Vanice no dia 22 de julho de 2020, motivado por um pedido de divórcio da mulher. Consta nos autos que ela foi até o galpão perto da casa por volta das 6h da noite e foi seguida pelo marido, que retornou sozinho para casa por volta das 7h. Toda essa movimentação foi presenciada por uma testemunha. Cita ainda o processo que, depois disso, ele preparou o jantar para os filhos e justificou a ausência da mãe, dizendo que ela estava com dor de cabeça. Mais tarde, por volta das 10h, Isonir foi visto por outra testemunha caminhando até o galpão. A perícia no celular apontou que ele não estava dormindo e nem em casa quando o corpo teria sido ocultado. O irmão teria vindo de Indaial na madrugada e o relatório do GAECO aponta que os dois estavam na mesma localização. É um caso paradigmático aqui no nosso estado. Não é comum termos um júri sem corpo, mas diante de todos os elementos probatórios, dentre eles laudos periciais, reprodução simulada dos fatos e principalmente os depoimentos testemunhais, podemos dar a convicção necessária aos jurados para que pudessem, então, votar pela condenação do Isonir e do Isael. A defesa de Isonir questiona a imparcialidade e pede a anulação do julgamento. Em entrevista ao repórter Almir Marques, da Rádio Mirador, o advogado Alexandro Oxendorf disse que levou o caso para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, com pedido para que seja feito um novo julgamento em outra comarca. Nós levamos essa matéria até o STJ em Brasília, pedindo alteração da comarca de julgamento, porque nós tínhamos informações objetivas que foram apresentadas ao Judiciário, que aqui não haveria a imparcialidade necessária para o julgamento. E realmente isso foi confirmado. Não há prova no processo, a única coisa que existe nesse processo são suposições e presunções criadas pela polícia e pelo Ministério Público. E os jurados acabaram acatando isso e acredito muito que pela repercussão que teve social na cidade sobre esse caso. Então a defesa vai continuar lutando para anular esse julgamento. Há questões que foram levantadas durante o julgamento, umas questões técnicas de ordem pública que podem gerar anulação do julgamento.
E, além disso, isso no Tribunal de Justiça em Florianópolis. E, da mesma forma, também estamos discutindo lá no STJ o desaforamento para esse processo ser levado para outra comarca, porque o que a defesa quer, o que a defesa deseja, é um julgamento imparcial. Você acredita que a dosimetria da pena também foi muito alta? Não tenho dúvida. As condições, o artigo 59 do Código Penal, ele determina as condições para fazer a avaliação e a aquilatação da pena. Eu acredito que houve um exagero por parte do magistrado, mas é plenamente compreensível até pela repercussão do caso à cidade.